Descomplicar o universo das finanças e dos investimentos. Pode isso, meninas! Com Nayara Bertão e Ana Leone. Uma parceria Valor Investe e CBN. As Olimpíadas são o maior evento esportivo do mundo. Em Paris, tivemos 10.500 atletas competindo em 48 modalidades e todos eles com um objetivo comum: alcançar o lugar mais alto do pódio. Mas o que é preciso para chegar lá? Será que a disciplina de um atleta pode nos ensinar sobre como administrar o nosso dinheiro? Eu sou a Ana Leone e estou aqui com a Nayara Bertão. Oi, gente. E hoje a gente vai trazer as 5 características que um atleta tem e que pode nos ajudar nas nossas finanças. O que você acha dessa história? Não, é bem legal, porque, enfim, temático, né? Acabamos de passar aí por uma Olimpíada muito legal. Emocionante, né? Confesso que eu assisti menos do que eu gostaria, mas realmente foram, né, no meio do expediente. Mas muito legal, uma presença feminina muito forte, né, no pódio. Então, acho que isso também, mulheres negras do lado do Brasil também. Então, eu acho que isso mostra a força, né, o potencial que a gente tem a ser explorado, E né? sabe Eu o acho que que eu, esse é um ponto. sabe o que eu acho muito legal, assim, quando eu vejo a abertura, de você ver que todos os países das maiores potências, aqueles menores, se esforçam para estar lá. Tem delegações que tem 2, 3, um atleta, mas que estão ali participando. Eu acho que tem uma união, um senso de que as coisas são possíveis a cada Olimpíada, que para mim é emocionante só por isso, né? E superar, né, É. obstáculos literalmente, mas também figurativamente, né? Muita gente batendo recorde. Uhum. Então, isso mostra que realmente não é só manter o alto padrão, né? Você superar em muitos casos. Eu assisti uma das provas de natação que eu fiquei assim perplexa, porque primeiro que era uma prova masculina. Eles são muito rápidos. Eu que nado, a prova era de 1.500 metros, eu nado isso na aula inteira, de 45 minutos, eles fizeram em 15, nem 15. Eu É fiquei, assim, impressionante. impressionada, mas assim, recorde com uma distância, né, porque ali segundos, milésimos de segundos já é uma boa distância. E E eu achei interessante, só antes de Não. da gente entrar no 5 coisas aqui, né, 5 características, os memes, né? Ah, não, E aí, sempre, né. gente, para mim os principais eu coloquei na minha rede também, eles fazendo as comparações de como eram os esportes no passado e como, esses esportes são praticados hoje. Então, assim, o grau de dificuldade é muito maior, a sofisticação, a criatividade, até a performance, como você disse, né. Imagina o que era essa prova de natação, lá nos anos 40, nos anos 50. Então tem vários vídeos, assim, nas redes sociais muito interessantes e dá para fazer um super paralelo aqui com o dinheiro, o quanto os instrumentos se sofisticaram, quantos desafios econômicos ficaram mais, difíceis, né, de Desafiadores gerenciar. mesmo. Então eu acho que tem aí um paralelo total, mas a frase que eu mais gostei, assim, quando desses memes, das coisas positivas que aconteceram, e aí eu me vi totalmente nessa frase, que é o seguinte: "Ai, que medo de acordar e não ser mais brasileiro", porque realmente, assim, acompanhar os atletas, foi, assim, É. muito legal. Não, o Brasil sempre se destaca, assim, como não só, né, como em performance, mas também Em como superação, né. superação, histórias muito legais, e o quanto isso é significativo para a gente, né, porque a gente é um país muito desigual, com poucas oportunidades para atletas. O futebol ainda domina muito, né, o Uhum. mercado esportista, esportivo, e mesmo assim, mesmo entre Tanta as dificuldade, né. dezenas, milhares de jogadores de futebol hoje, são pouquíssimos os que de fato se destacam e ganham bastante dinheiro e também status, né, então Uhum. tem realmente muito a ensinar. E acho que uma coisa que também me chama a atenção é o quão, intenso é, né. Eu por exemplo, acho que todo mundo acompanhou aqui
as apresentações artísticas. É incrível, né? Hoje, amanhã, depois de amanhã, no É. mesmo dia, enfim. Não, eu estava até ouvindo um comentário super interessante sobre futebol, né, o futebol feminino, que eu não tinha parado para pensar. Primeiro que é uma sequência de jogos, né? Acho que você tem 2, 3 dias de intervalo e você já tem tem o próximo jogo. Mas que aconteceram nesses jogos de ter muita prorrogação, então tem mais, não, né, tempo a mais. E esse tempo a mais, em uma das partidas que eu não vou me lembrar qual, era quase um jogo a mais para as atletas. E isso faz diferença no desgaste, enfim. Então, é um esforço, é uma dedicação que não acontece só pré-Olimpíada, não acontece só na Olimpíada, mas é um estilo de vida, um estilo de vida com muita dedicação e muita renúncia também, né? E aí, quais são essas renúncias e quais são essas características que nos ensinam sobre dinheiro? Sim, Quer acho que começar? assim, não dá para falar, né, sobre esporte, principalmente pegando o paralelo olímpico, sem falar de preparação, Uhum. que eu acho que é o ponto principal ali, né? Não é de um dia para o outro que você vira um esporte, um atleta olímpico. Pelo contrário, né? Muita gente que está ali tem anos que treina para isso. E muitas vezes nem conseguiram vaga na Olimpíada nos últimos anos e é a sua primeira Olimpíada. Então, a questão do planejamento, nosso primeiro tópico aqui, ela é super importante, assim. E é um planejamento de longo prazo, porque imagina que Olimpíadas tem a cada 4 anos, certo? Então, assim, são 4 anos no mínimo ali de preparação entre uma e outra. Para colher o primeiro resultado. O primeiro resultado. Então, assim, fora o tempo antes, né, de chegar nesse dia, que você realmente se dedica àquilo. Então, a questão do planejamento, de ter um plano de treino, de cuidar da saúde de uma forma geral, de saber em que momentos você pode curtir mais, em que momentos você tem que ficar mais sério. Que etapas que você tem que seguir para atingir aquele objetivo. E confiar no processo. Eu acho que essa é uma coisa que a gente fala muito pouco, assim. E eu falo por mim porque eu confio pouco nos processos. Mas quando você planeja algo e tem um embasamento naquilo, e no caso deles é um embasamento científico, mas no caso das finanças, a gente também tem muito, né, os próprios planejadores financeiros, os consultores de investimento. Eles são pessoas preparadas e treinadas para entender qual que é o melhor planejamento para aquilo, qual que é o plano, né, para você chegar nos seus objetivos. Então, há um embasamento científico naquilo. Você tem que confiar no processo, e isso é muito difícil. Quando a gente fala de finanças, então, imagina, a bolsa despenca. Essa semana que a gente está gravando, por exemplo, teve a bolsa do Japão despencou 10% no dia. Não sobrou Aí nada. O que você faz, né? Ninguém. Você começa a panicar, que é o que a gente fala, né? É um verbo barra adjetivo também muito comum aí no mercado financeiro. Então, você confiar nesse processo, e por mais que às vezes você não vê ali no curto prazo o resultado, ele é relevante. E para os atletas isso também faz sentido, né? Então, ter um plano financeiro, pensando em objetivo, acho que, né, a gente sempre fala aqui da questão da independência financeira para a aposentadoria. E a aposentadoria não é que você vai, né, simplesmente parar de viver, não é isso, mas você conseguir ser independente para fazer o que você bem entender. É você ter uma renda passiva que Exatamente. supra as suas necessidades, né? Exatamente. Mas é interessante, né? A nossa parceira aqui, que não está aqui, que não tá, mas Natália a Natália Largue, ela diz uma frase que eu repito sempre, assim: a vida não tá nem aí para os nossos planos, mas sem a gente ter planos é pior ainda. Então, sem dúvida nenhuma, o item 1, planejamento, faz todo sentido. E não só de longo prazo, mas também de curto e médio As etapas, prazo, né? O plano nada mais é do que estruturar o como chegar ao objetivo que você quer. Né? E só para concluir, também envolve revisitar o plano. Que é um dos itens aqui. Então não vou nem falar. Vai. Tem um daqui. Então, Bom, parte aqui. eu escolhi aqui para dizer o segundo, que é o treinamento. Então, quando a gente está falando de treinamento, a gente está falando que é colocar em prática aquilo que foi planejado. Porque muitas vezes também a gente tem aquele plano que a gente fica contemplando, a gente fica naquele estado contemplativo,
mas também não faz acontecer. Então, o treinamento, ele é uma etapa importante, que é colocar em prática o que você planejou. Então, o segredo aqui dos grandes atletas está em treinar arduamente. Então, você vai ter que tentar repetidamente a mesma coisa, até que o resultado planejado apareça, né? O resultado que você almejou ali na sua fase de planejamento aconteça. E aí, muitas vezes, acaba até tendo um processo de autoaperfeiçoamento da sua prática, seja ela esportiva ou financeira. Então, poxa, eu treinei muito, eu fiz, fui mais enfático nesse ponto, fui mais disciplinado no corte de gastos, fui mais criativo e empreendedor em aumentar a minha renda. Então, como é que você, de fato, coloca a mão na massa? Então, todo atleta, ele tem um plano onde ele quer chegar e quais são os passos para alcançar isso, e o treino é repetido, é fazer sempre a mesma coisa para alcançar o grau de excelência. Muitas vezes nas finanças a gente tem essa preguiça, né? E há uma coisa que é importante a gente colocar em perspectiva, é que o sucesso da sua vida financeira, ele está muito mais alinhado em fazer pouco e sempre, e a mesma coisa, do que você fazer muito poucas vezes, e desistir no meio do caminho. Então, acho que esse é um ponto que essa parte do treinamento de um atleta nos ensina muito, sobre a vida financeira. E que o treino ele vai também dar para a gente aquela segurança, aquela autossensação, né? Aquela sensação de autoeficácia. Ou seja, poxa, eu sou capaz, estou conseguindo fazer, estou conseguindo ser disciplinado aqui em poupar, estou conseguindo entender mais sobre investimentos. Então, isso também ajuda nessa performance melhor na nossa vida financeira. Que tal? Muito bom, Bom, não, né? achei bem Treinamento é interessante. bom. Até fiquei pensando aqui um paralelo com todas as crises, né? Então, a experiência que vem desse treinamento, de você entender o processo e saber, também pode te ajudar a você ficar mais tranquilo em momentos, né? De Você sobe e tem uma desce. lesão, e aí é o sobe e Exatamente. desce do mercado, É, e que você tem que esperar o melhor momento para se recuperar e para voltar. Então, é. acho que esse episódio Muito está bom. E contar inspirador. com também referências, né? De pessoas que são inspiradoras. Eu acho que tanto pessoas que conquistaram objetivos financeiros, quanto, né, no caso do esporte, pessoas que também conquistaram aí medalhas ou outras premiações. Acho que você trouxe um ponto que me fez lembrar o seguinte, que todo atleta tem uma equipe profissional por trás. Total. Então, toda a vida financeira precisa contar com profissionais para ajudar nesse desafio. Muitas vezes a gente acha que dá para fazer sozinho. Pode até dar, mas sempre é bom a gente ter um profissional ali gabaritado para nos ajudar a lidar não só com as questões técnicas, mas também até com as questões emocionais, que a gente tem muita dificuldade de separar uma coisa da outra quando a gente está falando de cuidar do nosso dinheiro. Isso aí. E aí o terceiro ponto, disciplina e foco. Acho que assim, não dá para não falar disso, né? De fato, os atletas eles seguem uma rotina muito restritiva. E aqui, obviamente, a gente está generalizando. Tem, Uhum. tem pessoas que não tanto, né? Até por circunstâncias. A gente já falou na rádio, por exemplo, que muitas pessoas não conseguem se dedicar como gostariam ao esporte porque precisam trabalhar, né? Precisa ter renda para ajudar na casa, ou até mesmo para pagar as coisas do esporte. Então, dentro do possível, falando, né, numa média e generalizando, os atletas seguem rotinas muito rigorosas. Eu tenho vários conhecidos que são triatletas. Uhum. É bizarro, assim. Nossa, A pessoa, de sábado de manhã, 5 da manhã, está. E olha que eu sou uma pessoa que acordo cedo e faço atividade física todo dia. Para mim, é é muito excepcional. pesado. Faz quase uma maratona, mais É. bike, mais natação. Tem a semana treinos, assim, bem específicos. Então, não só, né, atletas de Olimpíadas, mas também muitos atletas desses Amadores. esportes mais intensos, mais complexos, enfim, não sei nem qual adjetivo usar. Também precisam seguir uma rotina. E eu acho que um outro ponto importante para isso é fugir das tentações, Uhum. que é o mais difícil, na minha opinião. Porque você, em algum momento, você está cansado. Uhum. A gente tem um nível de força de vontade que vai se desgastando
ao longo do dia, ao longo da semana, Se ao longo do esgota, mês. né? Dependendo. Exatamente. Então, você cai em tentações e deslizes, né, de sair do treino, ou sair, né, do planejamento, né, Desviar o de foco, né? gastos, de investimento também, muito facilmente. E no caso de finanças, a gente olhando para o lado dos gastos, imagina a tentação de consumo, né, que tem por aí. Então, realmente, você tem que estar muito focado. E Uhum. nesse caso, o objetivo e objetivos também de curto e médio prazo ajudam bastante, porque você tem algo que você quer perseguir Uhum. e ajuda bastante. Então, eu vou dar um exemplo pessoal. Eu tenho um financiamento imobiliário para pagar. Eu fico olhando lá o iPhone e falo, talvez esse ano não seja a hora. Se eu não tivesse esse financiamento para pagar, como um objetivo, quero pagar antes do prazo, eu talvez comprasse tudo bem. E seria um dinheiro que tudo bem. Então, acho que isso ajuda bastante. E no caso dos atletas, acho que um outro paralelo que a gente pode fazer é a questão de você desviar do caminho, e poder ter algum obstáculo. No caso deles, lesões, por exemplo, Uhum. né. Eu fui correr hoje, fazer funcional, e eu tenho uma prova de corrida no domingo. Eu peguei mais leve, que eu falei: "E se eu machucar meu joelho?", Você foi né. mais Mais conservadora, porque conservadora, porque eu sabia que tinha. Então, também saber dosar isso, né, em alguns momentos você vai ter que abdicar de coisas. Alguma festa mais cara, enfim, alguma viagem com os amigos que você quer muito, mas, assim, talvez não encaixe no orçamento e pode até te prejudicar. Então, o foco e a disciplina, para mim, é um dos itens mais difíceis, porque é a prática, é o dia a dia. não, e é uma coisa que a disciplina, ela é boa para tantos aspectos da vida. As pessoas acham muito ruim a rotina, né? A rotina, ela traz segurança, ela traz previsibilidade das coisas que você precisa seguir, ela te fortalece naquelas coisas que para você não são tão naturais. Então, ter esse foco e a disciplina é algo construído. Então, se você quer chegar em algum lugar, tem gente que tem mais claro qual é o caminho, né, onde quer chegar, mas não tem nem tão claro qual é o caminho. A disciplina ajuda nessa construção. Então, um conselho que eu dou é também ir aos poucos, administrando aquelas pequenas conquistas de uma maneira positiva. Porque você nunca vai ver o todo. A disciplina não é de um dia para outro, é um hábito, o hábito nada mais é do que o que você faz repetidamente, e que quando você vê, você já está fazendo de uma maneira muito natural. Então, o hábito e a disciplina é algo construído, mesmo para aquelas pessoas que já têm uma disciplina mais natural, assim, é algo que você precisa treinar. Então, isso sem dúvida é uma coisa que serve para muitos aspectos da vida da gente, não diferente nos investimentos. E aí, o quarto ponto, você quer completar alguma coisa? Posso Não, perguntar o pode quarto? seguir, pode O seguir. quarto ponto é aquele que você já deu spoiler no Hã. começo, que é monitorar e fazer os ajustes necessários. Quando a gente define um plano, quando a gente tem uma meta, a gente leva em consideração as variáveis do presente. Então, a sua renda, que situação que você está, a idade que você tem, a sua capacidade de trabalho. Você, né, você Sim. cria o cenário a partir dos dados que você tem. E a vida, ainda bem, é muito dinâmica, as coisas vão mudando, hoje é de um jeito, amanhã é de outro. Então é importante entender como essas nuances elas vão acontecendo e o que é necessário fazer para se ajustar à rota sem perder o objetivo final. Porque o objetivo ele está lá, mas o caminho pode ser diferente, porque outras portas se abrem, outras se fecham, e a gente precisa ter essa flexibilidade. Então, quando a gente está falando dos atletas, ele acaba sempre olhando a sua performance, os ajustes. Poxa, eu preciso desenvolver uma técnica melhor, eu preciso dar mais atenção nesse detalhe. Eu preciso ter aqui algum profissional que vai me ajudar a desempenhar melhor Uhum. esse, né, esse ponto aqui do meu esporte. E vai se ajustando. Hoje era de um jeito, amanhã é de outro. Então, sem dúvida nenhuma, a gente monitorar e entender que as coisas mudam, porque muitas vezes as pessoas olham para isso de uma forma meio frustrante. Poxa, planejei de uma forma e tive que mudar. Faz parte. Não Uhum. dá para a gente
principalmente naqueles objetivos de longo prazo, achar que o que a gente planejou hoje, daqui 10 anos vai ser a mesma coisa. Produtos novos surgem, novas modalidades e tecnologias esportivas também. Então, a gente precisa o tempo inteiro monitorar e entender se essas variáveis que se alteram, elas precisam ser revisitadas no plano ou se a gente segue o baile. Agora, uma coisa que, só Claro. para concluir, é não confundir mudanças de planos com mudança de foco e objetivos, né? Então, não é porque uma coisa está não caminhando do jeito que você esperava, significa que ela está ruim. Pode ser que você precise alinhar suas expectativas. Então, eu resolvi diversificar aqui meus investimentos e a bolsa está caindo, ai meu Deus. Tá, teu plano está sólido, você planejou isso bem, você está tendo a disciplina e a diligência que precisa, então talvez alinhe a expectativa e não tente também cobrir todas as variáveis de mercado, que isso aí é uma luta inglória. Eu só ia acrescentar que você citou a palavra mensuração, Uhum, e hoje em dia é muito fácil você fazer esse acompanhamento. uhum. Nos esportes, a gente tem muitas tecnologias, você trabalha com dados assim no nível. Não, tá no teu pulso, né? Exatamente. Várias variáveis que você Exatamente. precisa... E nas finanças também, né? A gente evoluiu muito em tecnologia, inclusive os bancos e aplicativos já conseguem fazer cruzamento de dados, de gastos com cartão, investimento. Você consegue já ver sua vida financeira muito facilmente numa plataforma sozinha, né? Em uma plataforma só. E a partir dessa análise de dados, que também você já consegue ter alguns insights a partir da tecnologia, você também consegue fazer essas mudanças de rota sem perder o objetivo em vista. Uhum, Né? Então, isso é muito interessante. Os próprios profissionais que trabalham com isso também se valem muito de dados. uhum. Né? Eu lembro até hoje que eu entrevistei, quando eu estava no Valor Invest, algumas gestoras que já usavam inteligência artificial para analisar tom de discurso político e humor de mercado financeiro, Olha para só. decidir aonde alocar ou qual a quantidade, né, a proporção a alocar de determinado ativo na carteira. Então, assim, a tecnologia, eu acho que ela tá aí, tem que ser usada mesmo, né? Seja para a nossa carteira de investimento, seja para ajudar a gente a segurar as pontas ali, não gastar o que não deve, seja para fazer comparações de preço, Uhum. né? De crédito ou de consumo, algum item que você queira. Então, acho que o uso de dados e a análise de dados para finanças é muito importante. Muito bom. E o O último? último, bom, eu acho que é um dos mais importantes, na verdade, que tem gente que só pega no tranco dessa forma, que é apoio de pessoas. Uhum. E aí, eu acho que, em destaque, né, os familiares, eu acho que e aí, familiares, o núcleo familiar, ele é muito relevante para uma série de coisas. E bem-estar, né, a primeira questão, mas também o estímulo, né? Saber que, assim, você não cai além do chão, né? Tem gente para te suportar, tem gente para te consolar quando você também não está bem, gente para comemorar com você as suas conquistas, gente para te dar suporte quando a rotina está puxada, mas você precisa continuar. Então, acho que as pessoas, elas ajudam muito nesse sentido. E também tem uma certa pressãozinha, né? Quando você joga para todo mundo que você tem uma meta. Você compartilha a responsabilidade, né? Exatamente. Então, acho que você é um grande case, né, Ana, com o desafio do Closet, que é muito isso, assim, você jogar o desafio para as redes e ter que postar, e ter que seguir, e mostrar, é quase assim, prestar contas, né? E isso ajuda bastante a gente também a não desviar, né? Acho que você pode até comentar, só um exemplo meu, eu tô no segundo mês da turma lá da ginástica. Então, a gente tá ali com o aplicativo e fica se monitorando se todo mundo fez. E aí, no grupo, se alguém fala, putz, hoje eu tô muito desanimada, a pessoa, não, vai pra esteira, caminha em ritmo de paquera, mas vai, entendeu? Adorei! E assim, é isso, entendeu? A motivação ajuda bastante, né? Não, e tem uma coisa, quando a gente está falando das finanças objetivamente, a família é importantíssima. Então, quando a gente está falando dos casais, se você não tiver o apoio do companheiro ou da companheira ali para aqueles desafios financeiros que você tem, a chance de dar certo é muito baixa. Se você não envolve os filhos nos projetos financeiros,
é muito difícil eles aprenderem no futuro a lidar bem com as questões financeiras. O apoio e o compartilhamento dos sonhos e das responsabilidades para a construção, para se tornar aquele sonho uma realidade, é parte fundamental. Não é uma conquista sozinha. Muitos patriarcas, matriarcas acham que dão conta, que não, pode deixar que eu vou cuidar aqui de tudo sozinho. Não, é necessário que isso seja dividido com a família, sim. Tanto sonhos, objetivos como metas, como tarefas, cada um tem um papel. Quando a gente está falando na vida dos atletas, a família é fundamental, é aquele porto seguro, como você citou, e é mais do que isso, é um sonho coletivo. É abrir mão de muita coisa da família. Quando você tem mais de um irmão, você está dedicando um tempo para aquele que é atleta e o outro não. Então, como isso é dividido? Então, se todos não estiverem engajados no mesmo, ali em prol do mesmo objetivo, é muito difícil que aquele objetivo se concretize. Então, sem dúvida nenhuma, a gente contar com essa rede de apoio, e não só aquele apoio também de plateia, mas trazer para o jogo, literalmente, para que sejam parte da solução e da construção desse objetivo futuro. Muito bom. É isso? Encerramos? Nossa, Encerramos. gente, assim como as Olimpíadas encerrou, agora Acabam, né? Em algum acabam, momento, muito tristemente. Eu sempre fico órfã de Podia ter Olimpíada. todo ano, né? Ia ser bem legal, mas daí não ia ser tão saboroso. Exatamente. E aí não ia dar tempo para os atletas se prepararem como Exatamente. Muito bom. Quer fazer o nosso jabá aí de quais as nossas redes? Sim, se você quer saber o que a gente fala, procure a gente nas nossas redes sociais. Nós somos o @podismeninas, POD isso meninas. Se você quer mandar dúvidas, sugestões de temas, a gente sempre precisa de sugestões de tema, minha gente. Mande também para o nosso e-mail, podismeninas@cbn.com.br. Descomplicar o universo das finanças e dos investimentos. Pode isso, meninas! Com Nayara Bertão e Ana Leone. Uma parceria Valor Investe e CBN.